Senhor. Salmos de número 27, do verso 1 ao verso 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. O que nós temos que ter em mente ao ler um salmo como esse é que Davi vivia em um contexto de guerra, em um contexto de exército. Davi foi um homem que ampliou o território de Israel, que enfrentou muitas batalhas, um homem que viu o exército avançar, e ele enfrentou desafios que na visão do homem talvez fosse impossível dele enfrentar. Mas Davi sabia que em meio à guerra ele servia ao general, ao Senhor dos exércitos, a qual que enviava ele e cuidava dele. Esse salmo que nós lemos hoje, salmo de número 27, Davi começa o salmo mostrando para a gente a confiança que ele tinha em Deus. Davi sabia que a fonte da alegria dele, a fonte das vitórias que ele tinha era o Senhor. Ele sabia que ele poderia contar com o Senhor. É verdade, irmãos, que tem muita gente que não confia no Senhor como deveria confiar. Tem muita gente que adora a Deus, que louva a Deus, que lê a Bíblia, mas quando as coisas apertam, tentam resolver as situações com o próprio conhecimento, com a própria sabedoria, com a própria força e deixa Deus de lado. Deus não pode estar de lado porque Deus não quer ser espectador do que você está vivendo. Deus quer ser participante do que você está vivendo e ajudar você nos momentos mais difíceis que você enfrenta. Então Davi começa exaltando ao Senhor, dizendo: eu sei quem é o meu Deus. Será que nós sabemos quem é o nosso Deus nessa manhã? Davi disse: eu sei quem é o meu Deus. O Senhor, Ele é a minha luz. O Senhor, Ele é a minha salvação. Ele diz: o Senhor é o meu refúgio. E toda vez que ele diz isso, ele termina com um questionamento para si próprio. Ele diz: de quem eu terei medo? De quem eu terei medo se o Senhor é a minha luz? Se o Senhor é a minha salvação? Se o Senhor é o meu refúgio? Não deveria ser essa a pergunta que nós deveríamos fazer quando enfrentamos dias difíceis? Por que é que eu estou com medo? Por que é que eu estou abalado? Por que eu estou triste se o Senhor é comigo? Davi sabia quem era o Senhor. E observe o que diz no verso 3. Olha só a confiança que Davi tinha em Deus. Verso 3 ele diz: ainda que um exército, lembra, ele é guerreiro. Ele é um rei. Ele fala de um contexto de batalha. E exército era algo que ele costumava lidar. E ele diz: ainda que um exército inimigo me cerque, ainda que façam guerra contra mim, eu não vou ter medo. Estarei o quê? Confiante. Porque muitas vezes o inimigo usa o medo para te paralisar. O medo é a âncora que te impede de avançar. O medo é a âncora que te impede de crescer. E muitas vezes o inimigo vem querendo assustar você, querendo provocar um medo em você para te paralisar. Davi disse: ei, ainda que um exército me cerque, ainda que eu esteja cercado por um exército inimigo, eu sei que o Senhor está comigo e eu estarei confiante. Quantas vezes, irmãos,
nós enfrentamos situações desconfortáveis, porque a vida nem sempre colabora com os seus planos. Há momentos na nossa vida, há situações na nossa vida em que nós olhamos ao nosso redor e falamos: uau, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou me livrar dessa situação? Qual é a saída? Davi diz: ainda que os meus olhos naturais não vejam, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que o exército inimigo está dizendo acabou para você, eu estarei confiante, porque eu sei quem é o meu Deus. Aí vem uma pergunta para a gente: de onde vem essa confiança de Davi? De onde vem essa certeza que ele tinha de que Deus era com ele? De onde vem essa disponibilidade de enfrentar lutas e desafios, sabendo que Deus era com ele? A confiança de Davi, irmãos, a confiança dele vem de um histórico com Deus. Porque Davi sabia que o Deus que havia dado vitória para ele lá atrás, que o Deus que não abandonou ele lá, não iria abandonar ele agora. O Deus que cuidou de você nos últimos anos, o Deus que cuidou de você nos últimos meses, é o mesmo Deus que cuida hoje e vai continuar cuidando amanhã. Davi disse: eu sei quem é o meu Deus, eu tenho um histórico com o Senhor. Lembra quando todo mundo estava com medo de Golias? E Golias desafiou o exército de Israel durante um bom tempo e ninguém teve coragem de ir contra ele. Davi chegou: fica tranquilo. Saul quis colocar a armadura nele e disse: não preciso, porque eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. E quando ninguém acreditava nele, Davi foi e enfrentou a batalha e derrubou Golias. Deus estava com ele. Lembra quando Saul, o rei de Israel, começou a perseguir Davi? Davi teve que fugir, teve chance de matar Saul várias vezes, mas não fez, porque ele era leal ao rei. Por onde Davi fosse, por onde quer que ele passasse, ainda que todos estivessem perseguindo ele, Deus o estava escondendo e guardando ele. O homem que enfrentou muitas lutas, muitas batalhas, mas ele sabia quem era Deus na vida dele. Nós não podemos esquecer quem é Deus, irmãos. Em meio às nossas lutas, em meio às investidas do inimigo contra a sua vida, não esqueça que é Deus que cuida de você. Não esqueça que é o Senhor que guarda você. Não esqueça quem é Deus na sua vida. Deus tem um histórico e nós podemos contar com Ele, porque Ele já nos mostrou que Ele é Deus Todo-Poderoso e agindo o Senhor, quem impedirá? Como Paulo diz, o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é com você nessa manhã. Nós não podemos esquecer quem é o nosso Deus. O nosso Deus tem um histórico e o histórico dele é de vitória. O histórico dele me diz que eu posso contar com ele porque ele é fiel. Ele não abandona os seus filhos. Davi começa o salmo exaltando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei quem tu és, eu confio no Senhor. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. É o Senhor que é o meu refúgio. Ele continua o salmo, verso 4, olha só o que ele diz no verso 4. Davi não somente era alguém que viu a mão de Deus agir em favor dele, mas lembra, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com o Senhor. Davi sabia que ele não poderia viver sem Deus, como eu e você não podemos viver sem Deus. Davi tinha um desejo pelo Senhor, querido. Ele tinha um desejo de intimidade, um desejo de mais de Deus. Esse desejo ardente que nos impulsionou em sair de casa nessa manhã. Esse mesmo desejo que fez você levantar e colocar o Senhor como prioridade, estava no coração de Davi. E olha só o que ele diz no verso 4. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei,
que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e o que? Buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Davi muda o tom agora, ele diz, eu sei que é o meu Deus, Ele é tudo para mim, mas uma coisa eu digo para você, há um sede no meu coração, há um desejo no meu coração, uma coisa eu peço ao Senhor, e não somente eu peço, eu busco, porque se realmente eu quero, eu não vou somente pedir, mas eu vou buscar, eu vou correr atrás. Tem gente que quer experimentar Deus, quer ter mais de Deus, mas não busca Deus. Tem gente que quer ter mais experiências com o Senhor, quer crescer mais com o Senhor, mas ela pede, e não se impulsiona na direção do Senhor. Davi disse, não, eu não quero somente pedir, porque eu estou pedindo ao Senhor mais dele, mas eu busco incessantemente, eu busco um pouco hoje, eu busco um pouco amanhã, eu oro um pouquinho hoje, eu vou orar mais amanhã, eu leio um pouco de Bíblia hoje, vou ler um pouco mais de Bíblia amanhã, porque eu vou buscar fortalecer o meu relacionamento com Deus. Davi diz, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar. Pera um pouquinho. Davi não disse que ele queria visitar. Davi não disse que ele queria fazer da casa do Senhor um ponto turístico, onde ele vem de tempo em tempo, observa a beleza, sente a emoção e vai embora. Não. Ele disse, eu quero fazer da casa do Senhor a minha habitação. Eu quero dizer para você que se você me buscar, eu vou estar na casa do Senhor. Se você quiser me encontrar, vem para a casa do Senhor. Se você quiser saber um pouco mais de mim, vem para a casa do Senhor. Davi disse, eu quero mais de Deus, eu quero habitar na presença do Senhor. Davi estava dizendo, irmãos, que ele queria um relacionamento íntimo com o Senhor. E em suas próprias palavras, nós vimos nessa manhã que esse relacionamento era prioridade para ele. Por que é que esse relacionamento era prioridade para ele? Porque Davi sabia que todas as vitórias que ele teve ou poderia ter, que tudo que ele planejou ou viria a planejar, dependia do relacionamento dele com Deus. Tudo a nossa vida, planos, sonhos, objetivos, vida ministerial, tudo na nossa vida está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Davi disse, eu preciso do Senhor, eu quero mais de Deus. Olha só o que diz Salmo 26, verso 8, Davi disse, ó Senhor, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde reside a tua glória. Olha que palavra linda que Davi diz, Salmo 26, verso 8, quando ele diz, ó Senhor, eu amo a casa onde tu habita. Numa linguagem de hoje, vamos transformar isso para hoje, trazer isso para o século 21, domingo, novembro de 2025. É como Davi dissesse, Senhor, eu amo estar na tua casa. Eu amo ir para a igreja. Eu amo acordar de manhã cedo, tomar um café gostoso e adorar ao Senhor. Ó Deus, eu amo ir para a igreja para adorar, louvar, ter comunhão. Eu amo, Senhor, o lugar onde a tua glória está. Irmãos, não deveria ser esse o nosso maior anseio e desejo de estar no centro da vontade do Senhor, de estar na presença do Todo-Poderoso? Mas Davi não para por aí. Porque Davi não somente diz que ele tem um desejo ardente de ter um relacionamento com Deus, mas ele diz para a gente quais são os benefícios desse relacionamento. Porque uma coisa que eu aprendo, irmão, na Bíblia é que Deus sempre cuida daquele que se aproxima dele. Uma coisa que eu aprendo é que Deus nunca vai desamparar aqueles que buscam o Senhor com sinceridade. E Davi diz exatamente isso. Davi sabia os benefícios que ele teria quando ele tem um relacionamento com o Senhor.
Porque uma vez que eu me aproximo do Senhor, quero ter um relacionamento com Ele, coloco o Senhor como prioridade, a mão forte do Senhor vai estar estendida sobre a minha vida. E nós não podemos jamais esquecer que o Deus que você serve hoje é o mesmo Deus que Davi servia anos e anos e anos atrás. Que o Deus que abriu o mar vermelho, fez Jericó cair por terra, que derrubou o gigante, é o mesmo Deus que luta as suas lutas. Então eu tenho que entender que o mesmo Deus Todo-Poderoso, que queria ter um relacionamento com Davi, é o mesmo Deus que quer ter um relacionamento comigo e com você nessa manhã. E como Davi disse que ele teria benefícios ao se relacionar com Deus, eu preciso entender que eu vou colher benefícios quando eu me aproximar do Senhor. Davi diz, eu tenho o desejo de estar na tua casa, de habitar na tua casa, mas ele diz, quando eu estou na tua casa, ele diz, eu vou para lá para contemplar a bondade do Senhor. Ele diz, quando eu estou na casa do Senhor, na presença do Senhor, o favor de Deus vai estar sobre a minha vida. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou ver com os próprios olhos a bondade do Senhor sobre a minha vida. O salmista diz, deem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. E nós cantamos muitas vezes sobre a bondade do Senhor. Louvamos a respeito da bondade. E lemos a respeito da bondade, mas Deus quer que você viva a bondade dele. Deus quer que você experimente a bondade dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Deus quer que você veja com os teus próprios olhos a bondade dele, o favor dele sendo derramado sobre a tua geração. Então eu aprendo que, como Davi disse, eu, quando estou na casa do Senhor, eu vou ver a bondade do Senhor na minha vida, mas ele não para por aí. Eu não somente vou ter a bondade do Senhor quando estou na casa do Senhor, mas eu vou ter a orientação do Senhor. Estar na casa do Senhor é receber a orientação de Deus. O que nós vamos fazer no domingo? Conexão, comunhão e crescimento. Eu venho no domingo para a igreja para me conectar com o Senhor, para buscar e aprender do Senhor, a me aprender a como me relacionar com Deus. Eu venho para a igreja para aprender a como me relacionar com o próximo, ter intimidade com os irmãos, ser usado na vida dos irmãos e os irmãos usar na minha vida. Eu venho para a igreja para crescer, a buscar instrução do Senhor, a como ser um cristão melhor, a como agir no meu dia a dia. Então, quando eu estou na casa do Senhor, Davi diz que eu vou ter instrução. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Quantas decisões erradas você tomou nos últimos anos? Quantas cicatrizes poderiam ter sido evitadas se você tivesse tido uma boa orientação? Quantos machucados ainda estão abertos porque lá atrás alguma decisão foi tomada e te feriu? E nós aprendemos que nós vivemos hoje as decisões de ontem. E nós vamos viver amanhã a decisão de hoje. Por isso que nós precisamos compreender a importância de estar no centro da vontade do Senhor. Porque Davi disse algo muito importante. Ele, como rei, tinha que tomar muitas decisões. Se você acha que a sua decisão é importante, imagine alguém que é rei de uma nação. Quantas decisões difíceis ele deveria ter tomado? Mas ele sabia aonde ele iria encontrar sabedoria, aonde ele iria encontrar instrução para tomar a decisão certa. Na nossa vida, todos os dias nós tomamos decisão. Hoje você escolheu o penteado que você usou, se você tem cabelo, claro. Hoje você escolheu a roupa que você ia vestir. Hoje você, ao sair daqui, vai escolher o restaurante ou onde você vai comer. Decisões pequenas. Mas todos os dias nós tomamos decisões pequenas e grandes. Não importa quão pequena ou quão grande seja a decisão que você vai tomar, ela vai influenciar a tua vida de alguma forma. E Davi sabia disso. Mas Davi sabia que quando ele se aproximasse do Senhor, Deus iria falar com ele qual a melhor decisão que ele deveria tomar. Na nossa vida, irmãos, nós precisamos aprender a depender mais do Senhor. Às vezes, quando temos que tomar decisão, nós procuramos pessoas, amigos, família, procuramos a internet, o que a pessoa é especializada está dizendo. Quando esquecemos que
a melhor pessoa a procurar é o Senhor. Jesus deve ser a primeira pessoa que nós devemos procurar e tomar uma decisão. E com certeza Ele vai nos instruir. Por isso eu digo a você nessa manhã, Davi nos ensina nesse salmo, não despreze o seu tempo na casa do Senhor. Não despreze o seu tempo na casa de Deus. Não menospreze o seu relacionamento com o Senhor. Vir para a casa do Senhor, estar na presença de Deus, nunca será uma perca de tempo. Nunca será algo desprezível, muito pelo contrário. Estar na casa do Senhor é estar no melhor lugar do mundo. Nós aprendemos muito isso claramente quando nós olhamos o salmista. O salmista diz, quão amável é o lugar da tua habitação. O salmista diz, quão amável é o lugar da sua habitação. Salmo 84, verso 4 diz, felizes ou abençoados que habitam na sua casa. Salmo 84, verso 10, ele diz, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Não há nada melhor, não há nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Davi diz, Salmo 122, verso 1, Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que é que ele se alegrou quando alguém convidou ele para a casa do Senhor? Porque ele sabia que ao estar na casa do Senhor, ele estaria no melhor lugar do mundo. Quantas vezes você convidou alguém para vir para a casa do Senhor e a pessoa não quis? Ou quantas vezes alguém lá atrás te convidou para vir para a casa do Senhor e você disse, amanhã eu vou. Mas hoje você entende quão importante é você estar neste lugar. Quão importante é você estar na presença do Senhor, no centro da vontade dEle. Sabe, nós aprendemos, irmãos, que o Senhor tem muito o que fazer na nossa vida. Nós aprendemos que Davi nos mostra nesse salmo como se aproximar do Senhor. Mas nós aprendemos que a partir do verso 7, Davi ele muda o tom, ele muda a melodia. Ele começa exaltando ao Senhor, ele expressa o desejo de estar na presença do Senhor, mas a partir do verso 12 ele muda o tom e agora ele mostra a necessidade que ele tem de Deus. O desejo de ver Deus operando e agindo, respondendo à oração dele, quando ele diz para o Senhor que o Senhor precisa ouvir a voz dele. Olha só o que diz o verso 7, diz exatamente assim. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim, responde-me. Olha que pedido sincero. É um pedido de alguém que tem necessidade de Deus. Será que você já orou alguma vez assim? Será que alguma vez você se aproximou do Senhor e falou, Deus, oh meu Pai, por favor, Senhor, ouça a minha voz, responde a minha oração. Quantos de nós já não falamos assim com o Senhor, querido? Quantos de nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, falamos, Deus, por favor, Senhor, ouve a minha voz, responde o meu clamor. Davi expressa agora a necessidade de Deus, a necessidade de ouvir a voz de Deus. O que nós aprendemos, irmãos, é que Deus ele está sempre trabalhando ao nosso favor. Ainda que Ele não esteja falando com você em voz alta, Deus está sempre se movendo ao teu redor. Mas há uma necessidade no nosso coração de orar a Deus. Oração, irmãos, ele mostra dependência. Eu não oro a Deus para dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Eu oro a Deus para convidar Deus para a minha situação e mostrar para Ele dependência. Quando eu oro a Deus, eu digo, Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu entendo que é o Senhor que faz a minha vida. Oração é um diálogo, é uma conversa. E nunca pense que Deus não tem prazer em ouvir a tua voz. Deus tem prazer em ouvir a tua voz. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Lembra disso? O Senhor quer que você clame, o Senhor quer que você responde. Olha só o que Davi diz, verso 8 diz, a teu respeito, diz o meu coração, busca minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, disse Davi, não rejeites com a ira o teu servo. Tu tens sido o quê? O meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Aí ele continua
dizendo, verso 10, ele diz algo muito importante, mas observa só os versos anteriores ao verso 10, quando Davi se aproxima do Senhor e faz um clamor por misericórdia, e muitas vezes nós fazemos esse clamor. Talvez você não fez essa semana, talvez não foi no último mês, mas em algum momento da sua vida, porque é verdade que às vezes estamos nos montes, mas muitas vezes estamos nos vales, e Deus é Deus dos montes, e Deus também é Deus nos vales. E quando nós oramos ao Senhor, nós rasgamos o nosso coração, expressamos para o Senhor o que está dentro de nós. Ah, mas Deus já sabe, claro que Deus sabe, na onisciência dele, Ele sabe tudo, mas Ele quer ouvir de você. E Davi diz, verso 7, ele diz, Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim, não esconda de mim a tua face, não me desampare, ensina-me o teu caminho, me leva ao lugar seguro, não me entregue aos meus adversários. Sabe uma coisa que eu e você temos que aprender, e é uma lição muito importante para a gente, nunca ache que você pode sozinho. Nunca ache que você pode enfrentar as lutas sozinho. Nunca ache que você pode vencer as batalhas da sua vida com a tua própria força. Porque tem muita gente que quer ser independente. Nós não fomos chamados a viver numa independência de Deus, mas numa dependência, numa teonomia, dependência de Deus. Onde o Senhor que cuida da gente, é o Senhor que trabalha com a gente. E quanto mais antes nós entendemos isso, mais felizes nós seremos. Nunca ache que você pode lutar e vencer as suas batalhas sozinha. Não, não, não. Sabe, Jesus disse algo muito importante, João 15, verso 5, Jesus disse, sem mim não podereis fazer nada. Jesus disse para mim e para você, hoje ainda está dizendo, Rodrigo, entenda uma coisa, sem a minha presença na sua vida você não pode fazer nada. Sem mim você não pode fazer nada. Ao falar a dependência de Deus, ao falar a dependência do Senhor, o autor de Provérbios diz para a gente, Provérbios 3, verso 5 e verso 7 diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu ser e não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 7, olha só o que o autor de Provérbios diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque tem muita gente que se acha fortão. Eu vou conseguir, não gosto de pedir ajuda, não gosto que ninguém me ajude, eu vou resolver, eu cresci assim, sou independente, até o momento que você entrega o coração para Jesus, você vai entender que o maior erro da sua vida é achar que você pode resolver as coisas sozinho. Porque o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso socorro, é Ele que cuida da gente. E o Senhor quer ver o teu bem-estar. O Senhor quer que você tenha uma vida plena. E Ele vai ajudar você a viver tudo que Ele projetou para você. Davi sabia que o sucesso da vida dele dependia totalmente do relacionamento com Ele, com Deus. Nós precisamos entender que o sucesso da nossa vida nunca será maior sozinho do que nós andarmos com Deus. Sozinho você pode até conquistar, conseguir, vencer, mas com Deus você vai muito mais longe. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser dependentes de Deus. Se você está tomando decisão sozinho, se você acha que está na batalha sozinho, pare, se aproxima do Senhor e fala, Deus, eu confio no Senhor, é o Senhor que me dá o socorro, é o Senhor que é comigo. E Davi, depois de clamar ao Senhor e pedir ajuda, ele faz uma ótima declaração. Olha o que ele diz, verso 14, ele diz, espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. Davi diz, ei, está complicado? Está difícil? Tenha paciência. Mas vamos falar a verdade, nós não gostamos de esperar. Não gostamos de esperar na fila do banco. Não gostamos de esperar quando você vai comprar comida. Ainda que seja no drive-thru, se tiver com muito carro, você nem passa. Não gostamos de esperar no consultório médico. Nós não gostamos de esperar. Mas existe um ditado popular, apressado come cru e passa mal. E muitas vezes,
Nós nos ferimos por não saber esperar no Senhor. E Davi diz, ei, entenda uma coisa, confie no Senhor, espere no Senhor. Essa é a palavra para você nessa manhã. Não importa o que você esteja enfrentando, confie no Senhor. Aí ele diz algo muito importante. Pastor, por que é que eu devo confiar no Senhor? Por que é que eu devo descansar no Senhor? Davi traz a resposta para a gente. Vem comigo, olha só o que diz o verso 10. Davi diz, ainda que o pai e a minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Ele diz, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O que Davi estava dizendo? Ainda que todo mundo te deixe, ainda que todo mundo vire as costas para você, Deus não vai fazer isso. Deus vai sempre cuidar de você. Qual deve ser a nossa atitude? Seja forte e seja corajoso. Essa foi a palavra do Senhor para Josué. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. A quem você vai temer se Deus é com você? Quando Deus é com você, Ele luta as suas lutas. Quando Deus é com você, Ele vai te instruir. Quando Deus é com você, Ele vai te dar o sucesso que Ele tem para você. Você pode dizer amém por isso? Convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.